Ah, bom, eu sou júnior, né? Faço parte do programa de pós-graduação em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unicamp. E o trabalho que eu trouxe aqui para nossa conversa é intitulado Corpo e Objeto em Tempos de Isolamento Social. Reflexões através de exposição virtual. Tá certo que essa relação nossa do corpo com o espaço da casa, com os objetos que integram o nosso ambiente doméstico, se tornou muito mais próximo em tempo de confinamento, né? Todo mundo na sua casa e tudo mais. Pensando na teoria crítica da genética, enfim, da teoria de processo criativo, que a gente trabalha muito, né, na linha de poéticas visuais, todo esse contexto interferiu muito, sobretudo no movimento de coleta dos artistas, que trazem as referências, enfim, e que precisam ter a circulação, visitar espaços a depender da poética individual de cada um, né? No meu caso, isso não interferiu tanto em termos de coleta, porque a minha pesquisa, desde 2007, ela é sempre direcionada como eixo central na relação do corpo consigo próprio, nos seus momentos de solidão, e no corpo com os objetos do cotidiano, objetos que a gente pode chamar de banais, de triviais e tal, e essa relação íntima que a gente estabelece com alguns objetos, seja por conta de aspectos da memória, seja pela dependência deles, enfim. Então, se fortifica ainda mais, né? Então, para mim foi algo positivo, porque se você trabalha solidão com o corpo, solidão na relação com os objetos, não há contexto mais adequado, digamos assim, para aprofundar ainda mais essas reflexões dessas relações do que uma época em que estamos isolados, estamos sozinhos na relação com os objetos, com a nossa casa, enfim. Então, o que o texto traz, né, o artigo que eu apresento, ele traz uma reflexão ao longo desse tempo que culminou num projeto de exposição virtual, que também é uma novidade justamente por conta das exposições presenciais e tudo mais que foram banidas nesse tempo de quarentena, né? E eu queria falar um pouco sobre a exposição, sobre os trabalhos que eu coloco no artigo que discutem isso, que são quatro trabalhos, né? Eu fiz o trabalho no Instagram, intitulado Ferramentas da Libertação, que trazia, então, de 22 de abril a 24 de abril a 22 de maio. Deixei isso no ar no Instagram, com esse título mesmo, né? O perfil tinha esse nome, que as pessoas podiam acessar, e tanto na página, no feed, quanto nos stories, que é uma das séries que eu vou comentar ao final. Renan Marcondes escreveu o texto na ocasião, e a primeira série que eu apresentei de desenhos, chamada Ferramentas de Libertação, trazia uma série de desenhos a grafite que tinha objetos do cotidiano amarrados, de uma maneira um pouco tosca, assim, e que cada relação dessa trazia uma possível potência vinda da união desses dois objetos. Então, por exemplo, uma cartela de remédio amarrada a uma chave. O que é isso para cada um, né? Então, toda a semântica dessas relações, elas são muito abertas, né? Não tem um significado fechado. Trouxe também um vídeo chamado Bilhete do Azar, Lições de Farok, baseado no filme Prison Images, do documentarista e artista Harun Farok, alemão, né, já morto, que consistia nas minhas mãos abrindo um bilhetinho da sorte, aquele bilhetinho chinês, onde eu inseria a frase "o corpo por si só não vale muito". Essa frase foi extraída desse filme em questão e que diz diretamente da nossa dependência desses objetos, porque o corpo não consegue fazer coisas sozinhas, então os objetos são como extensão do corpo e tudo mais, né? A outra série, chamada Tutoriais, é uma série de 6 vídeos em que mostra o indivíduo tentando fazer. E aí eu empresto o meu corpo para esse personagem, né? Sempre em close-up, tentando fazer algumas ações cotidianas
mas que dão errado. Então, ao carregar ovos, você quebra um ovo. Ao costurar um tecido, você fura o dedo. Então, essas pequenas ameaças que também o objeto pode nos trazer, pode representar perigo, por mais banal, pequeno e indefeso que ele possa parecer num primeiro momento, né? Por último, o trabalho que eu gosto muito, chamado Diário da Matéria, eu postava diariamente nos stories do Instagram, né? Uma lista de todos os objetos que eu utilizei naquele dia. E aí acho que vale citar aqui, ler aqui um trecho do que o Renan Marcondes, que escreveu o texto para a exposição, fez sobre esse trabalho específico. Em Diário da Matéria, performada ao longo da exposição, o artista salva em uma lista virtual todos os objetos usados ao longo do dia, como se a rede social pudesse extraí-los de sua banalidade pela simples inclusão de seus nomes. Mas se geralmente salvamos aquilo que não queremos perder ou destacar, aqui se salva o totalmente banal do dia a dia e a generalização que há no nome de cada objeto. Aqui nada é próprio ou específico. Aqui mora tudo o que, mesmo durante uma quarentena, não poderia ficar em lives. Afinal, o espaço privado, quando feito momentaneamente público, tende a esconder a intimidade dos vícios, da falha e da falta de técnica. Então acho que essa discussão, depois no texto completo, que o público pode acessar, traz essas duas vertentes da quarentena, né? A nossa relação com o objeto e a nossa relação com o trabalho exposto de modo virtualmente. E por fim, isso tudo nos traz também a possibilidade de lembrar uma frase de Marx, que é: descobrir esses diversos aspectos e, portanto, os múltiplos modos de se usar as coisas é um ato histórico. Obrigado.